E o Agricultura BR elaborou um importante estudo comparativo para você verificar aqui durante o nosso programa as diferenças e principalmente as proximidades que existem entre os levantamentos da Conab e também no Departamento de Agricultura norte-americano quando o assunto é soja. Um fato importante para que o produtor rural em casa entenda é que as metodologias são distintas, mas tem uma certa proximidade, como eu disse, o que faz com que possamos ter esse comparativo, entender o que cada órgão pensa em torno do Brasil para o consumo interno, para as exportações e também a produção. No caso da produção, ambos os órgãos cravaram a safra brasileira de soja da temporada passada em 114 milhões de toneladas. A única diferença foram os 70 mil toneladas a mais que a Conab projetou para o ciclo anterior. Para a safra atual, temporada 17-18, que começa a ser colhida pelo Brasil, as projeções também são bem parecidas e elas vêm crescendo quase que mês a mês na comparação com as estimativas iniciais. Na visão dos órgãos, a safra brasileira do grão está projetada desta maneira agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos crê em uma produção de 112 milhões de toneladas. Já a Conab trouxe em seu último levantamento a expectativa de uma safra de 111 milhões 550 mil toneladas do grão. São nas exportações que os dados norte-americanos mais impressionam. É porque se o Departamento de Agricultura norte-americano estiver certo, na temporada atual, 2017-2018, o Brasil, ou as tradings que operam com soja no Brasil, vão exportar quase 70 milhões de toneladas da oleaginosa. Um número que é mais do que um recorde, ele é extremamente absoluto em torno daquilo que se espera para os embarques brasileiros. Embarques brasileiros que para os norte-americanos teve uma ampliação, já que eles esperavam no mês de janeiro 67 milhões de toneladas a serem embarcadas pelo Brasil e 69 milhões de toneladas agora nesse relatório de fevereiro. Há outras diferenças. Em relação à temporada 16-17 para 17-18, há um incremento bastante expressivo em relação aos números dos Estados Unidos, que são ampliados em 5 milhões 850 mil toneladas entre uma temporada e outra. Já para a Conab, as exportações brasileiras foram recordes na temporada 16-17, com 68 milhões 150 mil toneladas. Entretanto, para a estatal brasileira, as exportações na temporada 17-18 vão ficar em torno de 63 milhões de toneladas. Com isso, há uma redução em relação àquilo que se esperava para a temporada brasileira na visão da Conab. Agora você vê os dois números atualizados dos dois órgãos e aqui nós temos o Departamento de Agricultura norte-americano estimando 69 milhões de toneladas a serem exportadas de soja pelo Brasil, a Conab com uma estimativa de 66 milhões de toneladas. Aqui fica muito claro que o Departamento de Agricultura norte-americano amplia de uma temporada para outra 5 milhões 850 mil toneladas as exportações brasileiras, enquanto a Conab reduz 2 milhões 150 mil toneladas. O consumo estimado pelos órgãos, Fabiano, ele fica bem parecido. O quanto de soja que o Brasil deve demandar internamente tem apenas uma diferença entre as duas projeções. Na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o consumo de soja no Brasil é estimado em 45 milhões 650 mil toneladas. Já a Conab projeta esta demanda em 47 milhões 280 mil. O número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é 1 milhão de toneladas acima na comparação com o que o Brasil consumiu na temporada anterior, a 16-17. Já a Conab projeta um consumo 1,5 milhão de toneladas mais forte. Pois é, Juliana, mas olha só, se tem algo que chamou a nossa atenção para os números que foram apresentados na última semana para a produção brasileira, são os da Conab em relação aos estoques de entrada e saída de safra. A temporada 17-18 traz uma situação
muito interessante. Isso porque ela começa com um estoque extremamente elevado, os estoques, de acordo com a Conab, ultrapassam a marca de 1.921.000 toneladas e eles vão encerrar a temporada num patamar extremamente mais baixo, pouco abaixo de 500.000 toneladas, o que traz uma relação que fica 3,21 vezes abaixo daquilo que foi o estoque de entrada. E a razão entre o estoque de entrada e o estoque de saída, ele cai 3,21 vezes. Esse dado ele é extremamente importante para o produtor rural brasileiro, porque isso mostra que a temporada nova, quando estivermos com a temporada 18 e 19 em curso, ela vai entrar com um estoque extremamente baixo e, com isso, poucos dias garantidos de consumo. Mais do que isso, esses estoques que nós vamos mostrar agora, que devem ser os estoques de passagem ou estoques finais da 17 e 18, eles serão os menores, desde a temporada 2011-2012, é o que a Agricultura BR mostra agora. Aqui nós trazemos os estoques desde a 12 e 13. Na temporada 12 e 13 eram 742.000 toneladas em estoque de passagem de soja no Brasil. Na 13 e 14 subiu para 1.550.000 toneladas. A 14 e 15, 921.000 toneladas em estoques. 15 e 16, 1.480.000 toneladas. 16 e 17, 1.920.000 toneladas de soja. Enquanto que a temporada 17 e 18, se os dados da Conab estiverem corretos, 599.500 toneladas devem ser os estoques de passagem do Brasil na temporada atual. E essa situação aqui, ela mostra que apenas na 11, 12, considerando os últimos anos, quando o estoque foi de 447.000 toneladas, é que esse estoque previsto para 17 e 18 em 599.500 toneladas é maior. Portanto, ele é o menor estoque desde a 12 e 13, não se tem um estoque tão baixo de soja assim. Um outro fator importante é que os estoques, essa previsão de estoque bem mais baixo, mostra porque, no caso, a estatal brasileira, ela é mais comedida quando se fala das exportações brasileiras de soja, que não repetiriam aquilo que aconteceu na temporada 16-17, com 68.150.000 toneladas. É importante, então, aí o produtor ficar atento, todos os envolvidos na cadeia produtiva estarem atentos, porque tem ali uma situação de planilha, uma situação de ter esse acerto no papel, para se não ter ou se mostrar que há uma falta de produto no país, mesmo depois de 2 safras recordes no Brasil. Vou mostrar agora um resumo dessa história toda, dos estoques brasileiros. Olha só, os estoques de passagem da temporada 17 e 18 são os menores desde a temporada 11 e 12. São apenas 599.500 toneladas. É 3,20 vezes menor que o estoque final da temporada 16-17. Apenas 5 dias garantidos de consumo em 2019. É isso mesmo aqui que a gente considera, 599.500 toneladas. Esse número, considerando o que o país consome diariamente em relação à soja, isso daria 4,8, 4,9 dias, daí 5 dias redondo de consumo de soja no Brasil. O fato é que, se os dados estiverem corretos e se não tiver mais exportação de soja do Brasil, já entra extremamente apertado o ano de 2019.